Olá pessoal, boa noite. Hoje vamos dar continuidade aqui a mais alguns exemplos e explicação sobre o JavaScript. Então, foi criado um exemplo aqui de uma calculadora web, uma calculadora simples, só faz as 4 operações básicas aqui. Criamos os 2 campos de input text, né, para inserir os valores, e aqui tem um input text, mas está bloqueado, né, justamente para não precisar ficar manipulando o resultado aqui. E o botão limpar, né, para refazer os campos novamente. Esse exemplo aqui, ele só tem o JavaScript, né, mas já está preparado aqui para futuramente eu colocar um CSS também. Né? Então, vou passar uma atividade para vocês, daí vai ter um CSS já. Então, nesse exemplo aqui, foi criado um pequeno formulário, tem uma divisão aqui, coloquei num container, e dentro do formulário aqui que temos a explicação com os campos, né? Para inserir valores, 2 valores, e a gente vai fazer as operações. Então, aqui com o botão, vou escolher qual operação vou fazer. Então, conforme o botão, daí ele vai fazer a operação selecionada. Aqui bem simples, então, input text para cada tipo de valor, que eu chamei de V1 e V2, e o de result, que seria o nosso resultado. Então, esse input text aqui, chamei de result, e ele está desabilitado, tá? Permanentemente desabilitado. E aqui tem cada botão, então no botão coloquei os sinais das operações, né, mais, menos, multiplicação e divisão, e daí no clique do botão ele vai chamar a nossa função, né, a função calc. Aí essa função já vou explicar também, que ele está no JavaScript. E no clique do botão limpar, né, naturalmente vai refazer os campos, vai limpar os campos, deixando ele como encontramos no início, né. Então, a função calc, ela está no nosso JavaScript, aqui eles chamamos de main. A função calc, ele vai passar a operação, né? Então, isso aqui ele está passando o objeto da nossa operação. O objeto que está dentro do botão, ele vai passar o sinal mesmo da operação, né? E aqui ele está criando as variáveis de valor 1 e valor 2 para pegar os valores que estão dos 2 inputs. Então, esses 2 inputs aqui, aquelas variáveis V1 e V2, vai passar os valores aqui. Feito isso, daí eu criei também uma variável, chamei de R, né, para pegar o resultado, e depois a gente vai imprimir ele. Aí aqui, então, ele vai pegar e fazer, esse eval é uma função, tá, do JavaScript, e vai fazer um cálculo mesmo, conforme a operação. Tá? Então, esse cálculo, ele vai retornar, e conforme a operação que eu passar ali, mais, menos, multiplicação, vai fazer o nosso resultado. Tá? E daí, se ele não for nulo, ou seja, que esse também é uma função já do JavaScript, né? Isn't, quer dizer, se não for nulo, esse daqui é um sinal de negação. Se não for nulo, ele vai retornar o resultado do nosso cálculo no result. Né? Então, esse r.value, ele vai pegar aquele input de resultado e colocar o valor dentro dele. Né? E aqui a função de limpar, né, simplesmente ele pega e reseta, a gente chama os valores que tem nos formulários. Tá? Vou fazer um teste aqui. Aqui os valores, né, por padrão, deixei aqui um V1, a gente tem que inserir números, né, não fiz validação. Vou ficar aqui 5 e 7. Então aqui se eu clicar o botão mais, né, ele vai pegar lá naquela função que a gente explicou aqui, né, e vai fazer V1 mais o V2. Caso ele faça a escolha por outra operação, vai fazer aquela operação conforme o sinal aqui. Né. Se eu pegar o menos, se pegar a multiplicação, se eu pegar a divisão, assim por diante. Esse resultado aqui ele não pode editar, né, porque a gente tem o campo bloqueado. A única coisa que ele tem que fazer aqui é colocar os valores que ele deseja e selecionar a operação. Tá? Se eu der um limpar aqui, reseta os campos e fica conforme de início que a gente declarou. Tá?
Então a explicação é simples, como eu falei, na próxima aula eu coloco um CSS e para deixar mais bonitinho, daí eu passo um exercício para incrementar nesse daqui. Por enquanto dá para vocês ir estudando e mexendo um pouquinho e trabalhando, tentando entender aqui. Volto a frisar que não é interessante para nós a gente ficar pensando no que de decorar comandos, o que faz cada um, porque isso a gente tem como consultar na internet, nos próprios sites oficiais específicos, né? W3 School, por exemplo, e a gente consegue estudar mais lá, aprendendo mais lá, do que propriamente ficar decorando esses comandos aqui. Esse get element a gente já viu, então ele pega o elemento conforme a gente declarou aqui no HTML, quando a gente coloca o ID. Então, pela própria função, às vezes a gente já consegue fazer uma tradução, né? Então, get é de pegar, element é um elemento, by é por, então pega o elemento por ID, aí vai pegar o valor dele, né? O documento, ele sempre está passando o que vocês trabalhando, que é o próprio HTML, o arquivo HTML. Parse float, ele faz uma transformação para float. Float é um valor decimal. Então, não é interessante ficar fazendo digamos, a decoração, né, ficar decorando desses comandos aqui, porque a maioria deles são, apesar de inglês, a gente consegue traduzir mais facilmente e aos poucos daí eu vou passando para vocês o que dá para a gente falar, né? Mas não se preocupe em nenhum momento de pegar e ficar decorando esses campos aqui.